Falar sobre ansiedade e depressão, presta bem atenção, compartilha com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse vídeo, aquelas pessoas que você sabe que está passando por algum momento difícil, tendo alguma ansiedade, alguns episódios de depressão, porque as coisas que eu vou falar aqui você não encontra em qualquer lugar, então vai ser dicas excelentes para que você consiga passar por cima da ansiedade e depressão, que a gente sabe que no século XXI é um dos grandes males aí, está sendo as doenças mentais, né? As doenças psicológicas, psiquiátricas, justamente pela grande correria que a gente vive hoje em dia. Então a gente não está mais tendo tempo para desacelerar, então fica acelerado o tempo inteiro, não acha tempo para desacelerar e aí começa a aparecer essas crises de ansiedade, crises de depressão, distúrbios do pânico, entre outras, né? Então, primeiro, para poder diferenciar o que é ansiedade e o que é depressão, eu gosto de fazer uma analogia temporal. Geralmente, pessoas com ansiedade ou com depressão, elas não conseguem viver o tempo presente. Elas não estão presentes. A pessoa que está ansiosa, ela está pensando no futuro. Geralmente está sofrendo por antecedência com alguma coisa que nem aconteceu ainda, né? Então, é aquela pessoa que sai, que acha que vai ter algum problema no futuro, fica pensando aquilo na cabeça e acaba ficando ansiosa, fica sofrendo por antecedência, geralmente. E a gente sabe que a gente pensar demasiadamente num problema, a gente sabe que só de pensar ele não vai resolver. Então não adianta ficar, muitas vezes não adianta ficar martelando muita coisa na cabeça que nem aconteceu ou que possivelmente pode acontecer no futuro, sendo que só de pensar não vai resolver nada, né? Então tem que viver o presente. E a pessoa com depressão geralmente está vivendo no passado, né? Uma pessoa com mais melancolia, mais tristeza, desânimo, não tem vontade de fazer as coisas que antes gostava de fazer. Tem distúrbios de sono, distúrbios de humor, distúrbios do apetite, da fome, ou come demais ou come de menos, né? E esses distúrbios, muitas vezes, na grande maioria das vezes, lógico que são várias as causas que podem levar à ansiedade e depressão, desde distúrbios de vitaminas, minerais, déficit deles, desequilíbrio hormonal. Quando a gente fala de desequilíbrio hormonal, tanto os hormônios sexuais quanto o cortisol. O cortisol é o nosso hormônio de estresse, muito cortisol vai acabar levando a uma ansiedade. E também pode ter, principalmente, as alterações de neurotransmissores, né? Os neurotransmissores são as substâncias que estão dentro do sistema nervoso, elas fazem as conexões entre os neurônios. Então, para ter as conexões boas entre os neurônios, a gente precisa ter bons níveis de neurotransmissores. E quando a gente fala de ansiedade e depressão, alguns a gente tem que ter em mente que são mais importantes. Tanto na ansiedade quanto na depressão, a gente tem que saber o que é a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor e ela é responsável pela sensação de bem-estar, então de alegria, de humor. Então essa é a serotonina. Também tem outro neurotransmissor que é o GABA. O GABA ele é o principal neurotransmissor inibitório. Então ele dá uma sensação de relaxamento. E pouco GABA, a pessoa vai ficar ansiosa, né? Outro neurotransmissor importante é a dopamina. A dopamina, se a pessoa tem deficiência de dopamina, ela tem alguns quadros de depressão. A dopamina ela é importante porque ela é o neurotransmissor do prazer, da recompensa, né? E geralmente como que é feito o tratamento convencional de uma ansiedade, por exemplo? A pessoa chega no médico, fala que está tendo ansiedade, uma depressão, por algum certo tempo já, e geralmente é dado algum medicamento, uma fluoxetina, um escitalopram, e esses medicamentos eles são inibidores da recaptação da serotonina. Geralmente é com esses medicamentos que começa o tratamento. Então, a serotonina, ela deixa de ser reciclada ali na sinapse, então ela fica agindo por mais tempo no receptor dela. Então, ela é liberada, faz ação no receptor e ela permanece ali no receptor. Então, ela não volta a ser reciclada, né? Isso que faz o mecanismo de ação da sertralina, por exemplo, ou de uma fluoxetina. Mas esses medicamentos, eles fazem uma modulação de neurotransmissores, tanto pela inibição da recaptação, às vezes até ação em alguns receptores,
Só que eles fazem algo meio artificial, na verdade, né? Então você está mexendo com a neuroquímica do teu cérebro, mas artificialmente. Lógico que pode até trazer um certo benefício por algum tempo, algum alívio dessa ansiedade, dessa depressão, mas com o passar do tempo, a tendência é você causar uma dependência dessa substância. Então a pessoa ela precisa daquela substância para ela ficar se sentindo bem e muitas vezes ou aumenta a dose ou associa alguma droga ou outra porque já não está mais fazendo aquele benefício. Então tem o benefício no começo e depois não tem mais, né? E na ansiedade, a gente sabe que é importante a gente recuperar os níveis de serotonina, né? Porque esses medicamentos, eles não vão aumentar os níveis de serotonina, eles só vão deixar aquela serotonina que já está no cérebro mais tempo. Então ela não vai dar a matéria-prima para a gente produzir a nossa própria serotonina. Então qual que é a ideia aqui do tratamento para ansiedade e para depressão quando o assunto é serotonina? A gente tem que dar matéria-prima da serotonina junto com as enzimas, as vitaminas que vão fazer com que a serotonina, que aquela matéria-prima se transforme em serotonina, certo? E qual que é a matéria-prima então da serotonina? É o triptofano. O triptofano é um aminoácido que é encontrado em carnes, ovos, peixes, banana, oleaginosas. E o triptofano, dentro do nosso intestino, quando tem uma flora intestinal saudável, então aí está importante da flora intestinal saudável, junto com vitamina B3 e metilfolato, esse triptofano é transformado em 5-hidroxitriptofano, o 5-HTP. O 5-HTP ele consegue ultrapassar a barreira para o cérebro, e no cérebro o 5-HTP junto com magnésio e vitamina B6, ele é transformado em serotonina, né? Então, se tem deficiência ou de triptofano, ou tem deficiência de vitamina B3, ou tem deficiência de vitamina B6, ou de metilfolato, ou a flora bacteriana está uma porcaria, o que acontece? Não vai ter serotonina, a pessoa vai ficar ansiosa, vai ficar depressiva, né? E quando eu falo da vitamina B3, também é importante que se a gente tem deficiência em vitamina B3, o triptofano que a gente come, ele vai ser convertido em vitamina B3 e vai faltar triptofano para ser transformado em serotonina, né? Além disso, quando a flora intestinal, a flora bacteriana do nosso intestino, quando que a gente altera a flora bacteriana do nosso intestino? Se a gente come errado, principalmente, muito estresse, o estresse por produzir cortisol, ele aumenta a acidez gástrica e vai dar uma desequilibrada ali na flora intestinal saudável, mas principalmente a alimentação errada. Quem que consegue comer 100% certo hoje em dia? Mas a gente consegue mudar várias coisas, sim. A alimentação de hoje em dia, a alimentação ocidental, é muito industrializada. Então você pega esses produtos da indústria alimentícia, pega a lista de ingredientes, você vê que ela tem uns 20 tipos de ingredientes diferentes. Tanto farinha, açúcar, conservantes, corantes. Só pegar qualquer tabela, lista de ingredientes desses produtos que vocês têm em casa aí, e veja a quantia de substâncias que está presente. Nosso organismo não foi feito para conseguir lidar com tudo isso aí. Então isso gera um desequilíbrio muito grande na nossa flora intestinal. Se a gente come errado, a gente não vai ter uma flora bacteriana intestinal saudável e, consequentemente, essa flora bacteriana não vai conseguir transformar o triptofano em 5-hidroxitriptofano. Então a gente vai ter menos serotonina no cérebro, menos serotonina, a gente vai ficar ansioso, vai ter depressão, né? Então, recapitulando, o que a gente precisa ter para conseguir elevar os níveis de serotonina no sistema nervoso central? É o triptofano, que é um aminoácido presente nos alimentos, a vitamina B3, a vitamina B6, o metilfolato, o magnésio e uma flora bacteriana saudável. Se alguma dessas coisas está faltando, pode ser que essa seja uma das causas da ansiedade que está gerando em você, né? Por isso é importante a gente ter um acompanhamento, fazer alguns exames, conversar com o médico para ele saber o que vai poder dar ou não para o paciente, para ter uma melhora, né? Não é simplesmente você chegar com ansiedade e passar um medicamento controlado e achar que está tudo bom, que resolveu, não precisa comer mais certo, não precisa mais fazer atividade física, não precisa mais ser o controle do estresse. Não é bem assim que funcionam as coisas. E é importante então que o triptofano, junto com uma flora bacteriana desregulada,
esse triptofano, ao invés de ir para a via da serotonina, esse triptofano vai para uma via de outras substâncias que a gente chama das quinureninas. E entre essas quinureninas, o triptofano pode dar origem ao ácido quinolínico. O ácido quinolínico, ele é extremamente deletério para o nosso cérebro, né? Inclusive, tem estudos que mostram que pacientes esquizofrênicos eles têm mais níveis de ácido quinolínico no cérebro que pacientes normais, né? Então, o triptofano é bom, mas o triptofano tem que ir para a via certa, tem que ir para a via da serotonina. Se o triptofano vai para a via errada, vai fazer mais mal do que bem. Por isso que tem que ter uma flora bacteriana do intestino saudável, né? Então, comer bastante legumes, frutas, fibras principalmente, que isso aí ajuda na flora bacteriana. A vitamina B6, também na questão da ansiedade, a vitamina B6 ela é a vitamina, o cofator enzimático limitante na transformação do glutamato em GABA. O glutamato ele é um neurotransmissor excitatório, então ele excita o cérebro, só que muita excitação do cérebro pode gerar ansiedade. Então, para o glutamato se transformar em GABA, que GABA dá esse relaxamento, a vitamina B6 é importante. Então, a gente vê que a vitamina B6 entra aí de novo, né? Outro ponto importante que é bom a gente fazer alguns exames para ver é a vitamina D. Que a gente sabe que vitamina D em níveis insuficientes ou deficientes, elas geram um prejuízo na produção e na liberação dos neurotransmissores das suas vesículas sinápticas. Então tem que ter vitamina D. A vitamina D ela é responsável de 3 a 5% da transcrição genômica do nosso organismo. Então precisa ter vitamina D. Tem que checar os níveis de vitamina D. Se repor, se tiver em falta, tem que repor vitamina D. Outro ponto importante que a gente só vê em exames é para ver como que está a capacidade de metilação do nosso organismo. Tem uma reação que se chama metilação, e essa reação de metilação ela é importante para a gente produzir neurotransmissores, tanto serotonina quanto dopamina, entre outros. E essas reações de metilação a gente vê se está bom ou não pelos níveis de homocisteína no exame de sangue. Então tem o exame de sangue e tem os níveis de homocisteína. Se a homocisteína está muito alta, isso significa que o corpo tem uma deficiência na metilação. Metilação é você transferir um radical metil para uma estrutura, né? E os principais vitaminas que fazem essa metilação, vitamina B6, está aí de novo, a vitamina B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12, que é a cianocobalamina, né? E se tem deficiência da metilação, a gente não consegue produzir neurotransmissor corretamente. Aí vai gerar mais ansiedade, mais depressão. Então a gente vê que são vários fatores somados aí que podem gerar uma ansiedade e uma depressão. E como que você corrige a metilação? Tem que dar vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12. Porém, não é qualquer tipo de B9, por exemplo, ou B12, né? A B9 principalmente, porque quando fala em B9, muita gente vai pensar, tem que tomar ácido fólico. Porém, cerca de 1/3 da população tem deficiência numa enzima que transforma o ácido fólico em metilfolato, em folato, que é a forma ativa da vitamina. E a deficiência num gene chamado metiltetrahidrofolato redutase, MTHFR, né? Então, 1/3 da população não pode tomar ácido fólico, porque senão o ácido fólico vai acumular no organismo e não vai se transformar na forma ativa dele, que é o metilfolato, que é o folato. Então, ao invés de a gente dar o ácido fólico, a gente dá o metilfolato, né? Então, preferivelmente, a gente dá essas vitaminas nas formas ativas dela. A forma ativa da vitamina B6 é o piridoxal 5-fosfato, da B9 é o metilfolato e da B12 é a metilcobalamina, né? Então, às vezes, você é ansioso justamente por uma alteração genética que você tem, que você não consegue fazer com que o ácido fólico se transforme em folato. Aí você tem alteração da metilação e não consegue produzir neurotransmissor. Sem contar que quando você não consegue ter a produção de metilação, seus níveis de homocisteína eles aumentam. E o homocisteína ele é um marcador inflamatório. Então ele pode gerar inflamação ao sistema nervoso central, inflamação endotelial.
E tem estudos que mostram que só os níveis de homocisteína estando aumentados, eles aumentam a depressão, aumentam a ansiedade, aumentam o risco cardiovascular, né? Então, a gente vê que é importante a gente ter uma noção do que é a ansiedade, o que é a depressão e quais são as substâncias que estão envolvidas, né? E quando a gente fala de dopamina, por exemplo, a dopamina vem de outro aminoácido, que é a tirosina. E a tirosina também precisa ser transformada em L-dopa para depois dopamina, né? Quando o assunto é a dopamina, a pessoa ela está mais depressivo, a gente consegue recuperar os níveis de dopamina usando até uns fitoterápicos, por exemplo, que é a mucuna pruriense. Então é um ótimo fitoterápico para quem está com deficiência de dopamina. Então ela gera mais disposição, gera mais prazer em fazer as coisas, né? E para isso a gente precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, tanto o médico, principalmente a medicina integrativa, que aborda essas questões de neurotransmissores, questões hormonais, precisa ter acompanhamento com um nutricionista, precisa fazer alguma atividade física, um personal trainer, precisa ter momentos de redução de estresse, como é o caso de fazer uma meditação, fazer um yoga. Então, se você está ansioso, você sabe que você pode associar várias possibilidades terapêuticas para você conseguir se livrar dessa ansiedade ou dessa depressão. Não é simplesmente dar remédio, que a gente sabe que dando remédio, a pessoa vai ficar cada vez mais dependente do remédio, né? Lógico que o remédio, no primeiro momento, pode ser importante, sim. Não é para ficar sem o remédio, porque tem pessoas que estão num grau tão avançado que o remédio vai trazer benefício, sim. Mas não é qualquer ansiedade, qualquer depressão que precisa ficar dependente do remédio, certo? Então, é isso aí, pessoal, sobre ansiedade e depressão. Qualquer coisa, manda mensagem aí no Instagram ou no YouTube, vou deixar o vídeo no YouTube também, pra gente poder ir tirando as dúvidas, correto?